Momento Mariano, 15 de novembro de 2021. Querido irmão, querida irmã, alegria poder comunicar com você. Estamos iniciando mais um Momento Mariano. Aqui fala Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo metropolitano de Vitória da Conquista. Deus abençoe este dia, abençoe a você e toda a sua família. Nós estamos celebrando a proclamação da República e hoje festejamos Santo Alberto Magno, alemão, dominicano, viveu entre 1206 e 1280. Filho de conde, nasceu em Castelo, mas preferiu a carreira religiosa. Na Universidade de Pádua, na Itália, estudou gramática, dialética, retórica, música, geometria e astronomia. De Pádua, transferiu-se para Bolonha, onde estão os restos de São Domingos, que é o fundador dos dominicanos. De Bolonha, foi para Colônia, na Alemanha, depois Friburgo e Estrasburgo. No capítulo geral de 1238, foi cotado para ser geral de toda a ordem dominicana, mas terminou ensinando nas universidades da Europa. 3 anos de trabalho científico e filosófico dão início a uma série interminável das mais valiosas publicações, 38 volumes. Em 1254, é eleito provincial da província dominicana alemã, interrompe a vida acadêmica para se dedicar ao governo. Vai a pé, sem provisões especiais, pedindo esmola para o sustento. Mandava mais pelo exemplo do que pela palavra. Foi sagrado bispo de Regensburg e exerceu o ministério por 2 anos, depois renunciou, preferindo a pobreza da ordem e o ensinamento como professor. Depois, deixou muitas obras escritas versando sobre a doutrina cristã e as ciências naturais. Morreu em Colônia em 15 de novembro de 1280. Toda a sua fadiga é para a glória de Deus e da Igreja. 3 palavras resumem a sua vida: rezar, estudar e ensinar. Agora descansa no seio do Senhor. Escolheu para sua sepultura a igreja do convento de Colônia. Homem dedicado à oração, além do ofício divino e do rosário, rezava diariamente os 150 salmos. Nos últimos dias de sua vida, visitava o seu túmulo e rezava o ofício dos mortos como se já estivesse morrido. Escreveu muito, leu muito, brilhou como farol, mas foi humilde, puro, caritativo e santo. Trabalhou infatigavelmente e foi muito curioso para com todas as disciplinas do saber humano. Foi chamado de Doutor Universal porque soube tudo o que se podia saber, chegando a merecer o título de Magno, grande. O Papa Gregório V o proclamou beato em 1622 e Pio XI, em 1931, o proclamou santo. Em 1941, Pio XII o proclamou padroeiro de todos os que se dão às ciências naturais. Ele dizia: o bom da vida é contemplar a simplicidade das coisas e perceber que o simples é absolutamente magistral. Ouvinte, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.